Na hora da saída da escola, vi minha filha parada sozinha, chorando e abraçando a mochila, enquanto todas as outras crianças corriam para os braços dos pais. A minha, porém, tinha sido deixada para trás, o carro já havia ido embora, e ela ficou ali, parecendo um filhote perdido. No banco do passageiro, minha irmã ria, dizendo: "Deixa chorar sozinha, talvez assim aprenda alguma coisa." Os professores olhavam confusos, as crianças cochichavam, e minha pequena tentava parecer forte, fingindo que não doía. Mas eu vi tudo. Não gritei. Não chorei. Apenas abracei e a levei para casa em silêncio, porque já sabia exatamente o que faria. Cheguei ao estacionamento da escola às 15h15, bem no horário. O trânsito estava mais intenso que o normal, e eu havia passado os últimos 10 minutos apertando o volante, torcendo para que os carros andassem mais rápido. Emma, minha filha de 7 anos, estava no segundo ano, e o horário de saída era sempre um caos de minivans e SUVs disputando espaço. Observei as crianças saindo pelas portas duplas, mochilas balançando enquanto corriam para os carros que as esperavam. E então eu a vi. Emma estava parada perto do mastro da bandeira, completamente sozinha. A mochila rosa pendia de um ombro, e seu rosto estava coberto de lágrimas. Ela limpava o rosto com as costas da mão, tentando se recompor, mas o corpinho tremia. Ao redor, outras crianças riam e conversavam, entrando em carros confortáveis. Ninguém parecia notar que minha filha estava desabando. Meu coração parou. Eu me atrasei por causa de uma ligação de trabalho que se estendeu além do previsto. Mandei uma mensagem para o Marcos, meu marido, perguntando se ele podia buscá-la. Ele respondeu que sim, sem hesitar. Então por que Emma ainda estava ali? Estacionei o carro na faixa de incêndio e saí correndo, ignorando as buzinas atrás de mim. O rostinho dela desabou quando me viu. Correu para os meus braços, soluçando. Eu a segurei forte, sentindo as lágrimas encharcarem minha blusa. "Mamãe", ela soluçou contra o meu peito, "o papai foi embora sem mim." As palavras me atingiram como um soco. Afastei-me um pouco, tirando os cachos escuros do rosto molhado dela. "Como assim, meu amor?" perguntei. "Eu saí e vi o nosso carro", ela sussurrou. "Papai estava lá." Eu acenei para ele, mas a tia Lisa estava no banco da frente e eles foram embora. Eu corri atrás, mas não pararam. Senti o sangue gelar. Lisa, minha irmã mais nova, tinha se mudado para nossa casa há 6 meses, depois de perder o apartamento. Disse que precisava de um tempo para se reerguer. Marcos e eu a acolhemos, demos o quarto de hóspedes, não pedimos nada em troca. Família ajuda família era o que eu sempre acreditei. "Você ouviu o que eles disseram?" perguntei com cuidado. Emma sentiu, as lágrimas voltando. A tia Lisa estava rindo, contou baixinho. Ela disse: "Deixa chorar sozinha, talvez aprenda alguma coisa." E foram embora. O mundo pareceu girar. Vi a professora Patterson se aproximando, preocupada. Outros pais olhavam, e algumas crianças cochichavam, apontando. "Está tudo bem?" perguntou a professora. "Estávamos prestes a ligar para você." Emma disse que o pai a buscou, mas depois voltou chorando. Forcei um sorriso e respondi o mais calma que consegui: "Foi só um mal-entendido. Obrigada por cuidar dela." Levei Emma até o carro e a acomodei no assento. Ela ainda chorava baixinho, e eu precisei reunir toda a força que tinha para não deixar transparecer a fúria que crescia dentro de mim. Durante os 15 minutos de viagem até em casa, fiz perguntas leves sobre a escola, sobre o almoço, sobre o que tinha aprendido tentando manter a normalidade. Ela respondeu com voz trêmula, olhando para mim de vez em quando, como se temesse que eu também fosse desaparecer. Quando estacionei na garagem, vi o Honda do Marcos. O velho Nissan da Lisa estava parado na rua. Pela janela da sala, percebi movimento, eles estavam em casa. Tinham passado direto pela nossa filha assustada e voltado tranquilos. Respirei fundo. "Emma", disse calmamente, virando para ela, "quando entrarmos, vá para o seu quarto. Coloque os fones e assista ao seu tablet, tá bem? Mamãe precisa conversar com o papai e a tia Lisa sobre assuntos de adultos." Ela sentiu, os olhos grandes e atentos. Era esperta, sabia que algo estava errado. Entramos juntas.
Marcos estava na cozinha fazendo um sanduíche. Lisa, sentada no balcão, mexia no celular, com uma taça de vinho à frente e nem eram 4 da tarde ainda. Os dois levantaram o olhar quando entramos. Ei, disse Marcos com um sorriso leve, como foi a escola, M? Emma não respondeu. Apenas me olhou, e eu indiquei com a cabeça para que subisse as escadas. Ela subiu as escadas em silêncio, sem dizer uma palavra. O sorriso desapareceu do rosto de Marcos. O que aconteceu? Ele perguntou. Coloquei minha bolsa sobre o balcão com cuidado. Minhas mãos tremiam, e precisei de um instante para me recompor. Lisa voltou a mexer no celular, completamente indiferente à tensão que pairava no ar. Você a deixou, eu disse em voz baixa. Marcos piscou, confuso. O quê? Na saída da escola. Você foi embora e deixou a Emma lá, sozinha, chorando na frente de todo mundo. A cor sumiu do rosto dele. Largou o sanduíche na bancada. Isso não, eu não. Ela disse que viu o seu carro, continuei, mantendo a voz fria. Acenou para você. Correu atrás. Mas você continuou dirigindo. A Lisa estava no banco da frente, rindo, dizendo que talvez a Emma aprendesse alguma coisa se chorasse sozinha. A cabeça de Lisa se ergueu de repente. Isso não foi o que aconteceu. Então me conte o que aconteceu, Lisa, falei, virando-me totalmente para ela. Porque a minha filha foi abandonada na escola pelo próprio pai e pela tia. Ela ficou apavorada. Achou que tínhamos esquecido dela. Então, por favor, me ilumine. Lisa revirou os olhos. Ai, meu Deus, que drama. A gente só achou que seria engraçado fazê-la andar um pouco, sabe? Criar caráter. As crianças de hoje são mimadas demais. O silêncio tomou conta da cozinha. Eu conseguia ouvir o zumbido da geladeira, o som distante do tablet da Emma tocando uma musiquinha de desenho animado lá em cima. Vocês acharam que seria engraçado? Repeti lentamente. Ela está bem, respondeu Lisa, defensiva. Você chegou 2 minutos depois, não era como se ela fosse realmente andar até em casa. Olhei para Marcos. Você concordou com isso? Ele abriu a boca, fechou, se remexeu, evitando meu olhar. A Lisa disse que seria bom para Emma aprender que nem tudo é perfeito, murmurou. Que um pouco de frustração cria resiliência. Resiliência? A palavra saiu amarga. Nossa filha de 7 anos, que confiou em você, que viu o seu carro e achou que estava segura, foi deixada para trás de propósito, para aprender uma lição sobre resiliência? Você está exagerando, disse Lisa, impaciente. Sério, Sarah, você mima demais essa menina. É por isso que ela é tão sensível. Algo dentro de mim se partiu. Mas, em vez de gritar, em vez de quebrar algo, senti uma clareza fria tomar conta do meu corpo. Passei meses relevando o comportamento da Lisa. O aluguel que ela nunca pagou, mesmo tendo um emprego de meio período. A bagunça constante. As críticas ao meu modo de criar minha filha. As horas gastas bebendo meu vinho, comendo minha comida. E Marcos, que vinha se afastando de mim há semanas, passando mais tempo conversando com a minha irmã do que comigo, chamando minhas preocupações de drama. Cai fora, falei para Lisa. Ela soltou uma risada curta. O quê? Pegue suas coisas e saia da minha casa hoje à noite. Sarah, por favor, Marcos interferiu. Vamos todos nos acalmar e conversar como adultos. Virei-me para ele. Você sabia que ela disse aquilo para Emma? Que não importava se ela chorasse sozinha? Ele hesitou só o suficiente para eu saber a verdade. Você sabia, eu disse, sem emoção. Ouviu e mesmo assim foi embora. Foi só uma brincadeira. Ele protestou. A gente só ia dar uma volta no quarteirão. A Liz achou que seria engraçado ver a reação da Emma. Eu disse que não era uma boa ideia, mas... Mas você fez mesmo assim, interrompi. Colocou o joguinho cruel da Liz acima da segurança da nossa filha. Deixou ela acreditar que foi abandonada. Que ninguém se importava. Deixou ela chorar na frente de todo mundo. Você precisa respirar, disse Lisa, levantando-se. Está agindo como uma louca.
Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. 6 meses de transações apareceram na tela, contas de supermercado que haviam dobrado, cobranças em bares e restaurantes, uma assinatura de aplicativo de meditação que eu nunca tinha ouvido falar. Mostrei a tela. Você está usando meu cartão de crédito, disse a Lisa. Aquele que eu te dei para emergências. 8 centenas de dólares só no mês passado. O rosto dela empalideceu. Eu ia te pagar. Com que dinheiro? Retruquei. Você trabalha 15 horas por semana num café. Não paga aluguel, não compra comida, não contribui com nada além de crítica e confusão. Marcos se colocou entre nós. Chega, vamos nos acalmar. Sara, eu sei que você está brava, mas ela ainda é sua irmã. Minha irmã, repeti, amarga. Aquela que te convenceu a torturar psicologicamente nossa filha por diversão. Me diga, Marcos, essa ideia foi mesmo dela? Ou é só mais uma das coisas que você topou fazer por ela? Ele teve a decência de parecer desconfortável. Nos últimos meses, eu já tinha notado mudanças, Marcos chegando mais tarde, distraído no jantar, atendendo ligações na garagem, defendendo Lisa sempre que eu tentava impor limites. Achei que fosse estresse do trabalho. Agora, percebia o que talvez eu não quisesse enxergar. Não está acontecendo nada, ele disse rápido. Rápido demais. Lisa pegou a taça de vinho e a esvaziou de uma vez. Ah, por favor. Não finge que não percebeu o quanto ele anda infeliz. Você vive trabalhando, estressada, sem graça. Eu pelo menos escutei ele. A insinuação pairou no ar como fumaça. Olhei para Marcos, esperando que ele negasse, que dissesse que Lisa tinha passado dos limites, que me defendesse. Ele não disse nada. Entendi, murmurei, com voz fria. Já vi o suficiente. Passei por eles e subi as escadas. Emma estava deitada na cama, com os fones nos ouvidos, assistindo vídeos. Quando me viu, tirou os fones devagar. Está tudo bem? Ela perguntou com uma vozinha preocupada. Vai ficar tudo bem, meu amor, respondi, sentando-me à beira da cama. Escuta, querida, preciso que você faça uma mala com algumas roupas. Vamos ficar na casa da vovó por alguns dias. O rostinho dela se iluminou. Sério? A gente vai fazer biscoitos com ela? Com certeza. Pegue seu pijama favorito e seus bichinhos de pelúcia. Eu pego suas coisas da escola. Enquanto Emma arrumava as roupas, animada com a ideia de ver a avó, fui até meu quarto e tirei 2 malas do armário. Comecei a arrumar tudo com calma e método: roupas, produtos de higiene, remédios, documentos importantes. Tirei as fotos das molduras e as guardei numa bolsa. Peguei minha caixa de joias, aquela que minha mãe me deu, o laptop e os arquivos de trabalho. Lá embaixo, ouvi as vozes de Marcos e Lisa discutindo. Subiam e desciam de tom, mas eu não me importei em entender o que diziam. Já não importava. Minha mãe morava a 40 minutos dali, numa casinha simples que comprou depois que meu pai faleceu. Ela atendeu no segundo toque. Oi, querida, disse, com a voz doce de sempre. Mãe, a Emma e eu precisamos ficar com você por um tempo. Podemos ir hoje à noite? O tom dela mudou na hora, cheio de preocupação. Claro. O que aconteceu? Explico quando chegar. Vamos sair agora, em mais ou menos 1 hora estaremos aí. Tudo bem, vou arrumar o quarto de hóspedes. Dirija com cuidado. Desliguei e liguei para minha melhor amiga, Raquel. Ela era advogada de divórcios, uma das melhores e também minha amiga desde a faculdade. Eu sempre agradeci por nunca precisar dos serviços dela, até agora. Raquel, eu preciso de uma advogada, disse quando ela atendeu. Não você, mas alguém bom. Alguém implacável. O que aconteceu? Ela perguntou, alarmada. Resumi a história. Quando terminei, ela estava furiosa. Estou te mandando 3 nomes agora. Qualquer um deles acaba com ele. E, Sara, documente tudo. Cada mensagem, cada e-mail, cada centavo. Só o uso indevido do cartão já é crime. Eu sei. Vou fazer isso. Quer que eu vá até aí? Não,
preciso só colocar a Emma em segurança e pensar no próximo passo. Me liga amanhã. A gente traça a estratégia. Voltei ao quarto da Emma. Ela tinha empacotado algumas roupas e alinhado os bichinhos sobre a cama, indecisa sobre quais levar. Todos, disse a ela. A gente dá um jeito de levar todos. Descemos com as malas. Marcos apareceu na cozinha, o rosto abatido. Sara, espera. Podemos conversar sobre isso? Agora não falei, mantendo a voz firme por causa da Emma. Preciso de um tempo para pensar. Você está levando a Emma? A voz dele tremeu de pânico. Você não pode simplesmente levar minha filha. Observa, respondi friamente, abrindo a porta. Você fez uma escolha hoje. Escolheu machucá-la. Escolheu o senso de humor doentio da Lisa em vez do bem-estar da sua filha. Escolheu defender o indefensável. Então agora eu escolho tirá-la dessa casa até decidir o que fazer. Isso é loucura. Lisa surgiu atrás dele. Você está arruinando a vida de todo mundo por nada. Coloquei as malas no porta-malas enquanto Emma entrava no carro. Quando olhei de volta, Marcos estava parado na varanda, as mãos nos cabelos, com um olhar perdido. Por um segundo, senti pena. Mas então lembrei do rostinho da Emma coberto de lágrimas, da vozinha dela dizendo que eles tinham ido embora enquanto ela chorava. A pena desapareceu. Meu advogado vai entrar em contato, disse. Não me ligue, a menos que seja uma emergência envolvendo a segurança da Emma. E você, Lisa, tem até amanhã à noite para tirar suas coisas da minha casa. Depois disso, troco as fechaduras e tudo que ficar vai direto pro lixo. Entrei no carro e dirigi. Pelo retrovisor, vi Marcos parado na garagem, observando a gente se afastar. Lisa já tinha voltado para dentro. Os primeiros 10 minutos da viagem foram silenciosos. Depois Emma perguntou: Mamãe, você e o papai vão se divorciar? Senti a garganta apertar. Eu queria ter mais tempo antes dessa conversa. Eu não sei ainda, meu amor. Mas às vezes os adultos precisam de um tempo separados para pensar. O que aconteceu hoje não foi certo. O papai fez uma escolha ruim, e eu preciso garantir que você esteja segura e se sinta amada. Eu me sinto amada com você, disse ela simplesmente. As lágrimas embaçaram minha visão, e precisei piscar várias vezes para continuar dirigindo. Eu te amo muito, Emma. Mais do que tudo nesse mundo. E prometo que ninguém vai te fazer sentir abandonada de novo. Não enquanto eu estiver aqui. Ela voltou a olhar para o tablet, e eu me concentrei na estrada, a cabeça já fervendo com planos. Quando chegamos à casa da minha mãe, eu já tinha uma lista mental de tudo o que precisava fazer. Minha mãe, abençoada como sempre, não fez perguntas. Apenas abraçou Emma com força e a levou para a cozinha para começar os biscoitos prometidos. Depois voltou para me ajudar com as malas. Me conta, disse, quando a menina já estava distraída. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, o rosto ficando mais sério a cada detalhe. Quando terminei, ela respirou fundo. Eu nunca gostei dele, disse. Apesar de tudo, quase ri. Você nunca disse isso. Você o adorava. Eu queria que você fosse feliz. Mas ele sempre me pareceu alguém que se dobra em vez de enfrentar. E a sua irmã? Balançou a cabeça. Ela tem problemas desde a adolescência. Eu te disse que deixá-la morar com vocês era um erro. Você tinha razão. O que vai fazer agora? Divorciar, respondi sem hesitar. E, se for preciso, pedir uma ordem de restrição contra a Lisa. Vou lutar pela guarda total. E garantir que a Emma nunca mais duvide de que é querida e amada. Minha mãe assentiu com aprovação. Muito bem. Você precisa de um plano. Nos 3 dias seguintes, executei esse plano com precisão cirúrgica. Reuni-me com Catherine Morrison, uma das advogadas que Raquel havia recomendado. Catherine estava na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e o olhar de uma predadora. Ela ouviu minha história, fez anotações e disse: vamos acabar com ele. Eu não quero vingança, esclareci. Quero que a Emma esteja protegida e que tudo seja justo. Justiça é vingança quando alguém se comporta tão mal assim,
respondeu Catherine. Confie em mim. Na manhã seguinte à nossa primeira reunião, Marcos começou a ligar. Deixei todas as chamadas irem para o correio de voz. Ele deixou mensagem após mensagem, alternando entre confusão, raiva, súplica e novamente raiva. Sarah, isso é ridículo. Você não pode simplesmente levar a Emma e desaparecer. Eu sou o pai dela. Precisamos conversar como adultos. Me liga de volta. Salvei cada mensagem. Catherine me dissera para documentar tudo, então criei uma pasta no laptop chamada Provas e comecei a montar uma linha do tempo. Cada incidente que eu lembrava dos últimos 6 meses entrava em um documento detalhado. O dia em que Lisa disse a Emma que ela era sensível demais por chorar com o joelho machucado. A noite em que Marcos cancelou o encontro de sorvete com a filha porque Lisa queria ajuda para mover os móveis. As inúmeras vezes em que ele tomou partido dela quando tentei chamar atenção para o comportamento da minha irmã. Também examinei com lupa os extratos da nossa conta conjunta. O padrão era inegável. Antes da Lisa se mudar, nossos gastos extras giravam em torno de $1.200 por mês. Depois da chegada dela, subiram para quase 3.000. Compras em lojas de bebidas, restaurantes caros onde eu nunca tinha ido, um gasto de $400 em um salão de luxo. Quando perguntei a Marcos sobre o aumento, ele desconversou, dizendo que Lisa precisava de algumas coisas para se sentir em casa e que nós podíamos ajudar a família. Exceto que não podíamos. Nossa poupança tinha caído de 18.000 para menos de 7. Meu estômago revirou ao calcular quanto havíamos bancado do estilo de vida dela. Não era só fraude no cartão de crédito. Marcos também vinha sustentando os gastos da irmã com nossa conta conjunta. Naquela noite, Raquel foi até a casa da minha mãe depois que Emma dormiu. Sentou-se à mesa da cozinha, analisando os documentos que eu havia juntado, e sua expressão escurecia a cada página. Isso é abuso financeiro, disse secamente. Ele escondia de você o tamanho dos gastos. Olha essas datas. Ele fazia transferências para cobrir faturas de cartão de crédito sem te avisar. Sarah, você sabia que sua poupança estava tão baixa? Balancei a cabeça. Ele sempre cuidou das finanças. Dizia que gostava disso, que era uma preocupação a menos para mim. Eu tinha acesso a tudo, mas confiava nele. Essa confiança foi mal colocada, respondeu Raquel, batendo na página que mostrava o gasto de Lisa no salão. $400 em cabelo e unhas, enquanto você trabalha em tempo integral, cria a Emma e ela não contribui em nada? Marcos disse que ela precisava se sentir bem consigo mesma para voltar a procurar emprego. Até dizer isso em voz alta me fez perceber o quão absurdo soava. Quantas entrevistas ela fez em 6 meses? Pensei. Talvez 3. Sempre tinha uma desculpa, o cargo não era o certo, queriam horas demais ou o salário era ofensivo. Raquel fechou a pasta. Catherine vai se deliciar com essa infidelidade financeira. Priorizando a cunhada em vez da esposa e da filha. Provas documentadas de negligência. E ainda temos o incidente na escola, com testemunhas. Sarah, você vai conseguir tudo o que quer. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa, confessei em voz baixa. A Emma ainda o ama. Perguntou por ele hoje, quis saber quando vai ver o pai de novo. E o que você respondeu? Que o papai cometeu alguns erros e precisamos de um tempo, mas que ele a ama e que ela vai vê-lo em breve. Esfreguei as têmporas. Ela é tão pequena, Raquel. Não entende por que a família dela está desmoronando. Parte de mim pensa que eu devia ter tentado mais. Raquel segurou minha mão. Escuta. Marcos não cometeu um erro. Ele não esqueceu a Emma na escola por acidente. Ele deliberadamente foi embora enquanto sua filha chorava porque sua irmã achou engraçado e ele valorizou a risada dela mais do que o bem-estar emocional da própria filha. Depois, voltou para casa, fez um sanduíche e ficou te esperando, como se nada tivesse acontecido. Isso não é um erro. É falta de caráter. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas isso não tornava menos doloroso. No dia seguinte, Marcos apareceu na casa da minha mãe. Vi o carro dele pela janela e imediatamente mandei Emma subir com a avó. Quando abri a porta, ele estava acabado barba por fazer, as mesmas roupas de 2 dias atrás, os olhos vermelhos.
Sarah, por favor. Podemos conversar? 5 minutos. Saí para a varanda e fechei a porta atrás de mim. Fale. Isso tudo saiu do controle. Você está exagerando. Foi uma brincadeira boba que deu errado. Lisa se sente péssima com isso. Ah, é mesmo? Cruzei os braços. Ela ligou para pedir desculpas a Emma? Tentou se redimir de alguma forma? Ele se mexeu, desconfortável. Ela está passando por muita coisa agora. Está magoada porque você a expulsou. Marcos, você está ouvindo o que está dizendo? Sua irmã traumatizou nossa filha, e você a defende porque ela está chateada por enfrentar as consequências? Eu não estou defendendo ela. Estou tentando salvar o nosso casamento. Nosso casamento morreu no momento em que você escolheu a Lisa em vez da Emma. Você só ainda não percebeu. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Eu amo a Emma. Você sabe que amo. Nunca faria nada para machucá-la de verdade. Mas machucou, respondi firme. E é isso que você não entende. Intenção não apaga o impacto. Você a feriu, Marcos. Humilhou-a diante da escola. Fez com que ela duvidasse se os próprios pais a queriam. E, quando eu te confrontei, em vez de assumir a responsabilidade, você defendeu a Lisa. O que você quer de mim? Gritou. Já pedi desculpas, já admiti que errei. O que mais posso fazer? É tarde demais, disse simplesmente. Eu não confio mais em você. Mesmo que ficássemos juntos, eu passaria cada dia me perguntando se você colocaria os caprichos da Lisa acima das necessidades da Emma de novo. Me perguntando quais outros limites você cruzaria. Quando veria a próxima traição. Eu não posso viver assim. E não vou criar a Emma num ambiente que a ensine que isso é amor. Lágrimas encheram os olhos dele. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei, mas as pessoas erram, Sarah. Isso faz parte de ser humano. Você também não é perfeita. Tem razão, não sou. Mas nunca machuquei a Emma de propósito para divertir outra pessoa. Nunca priorizei a diversão da minha irmã em vez da segurança emocional da minha filha. E nunca roubei da nossa família para sustentar o estilo de vida dela, mentindo para você sobre isso. O rosto dele empalideceu. Você descobriu as transferências. Cada uma delas. $11.000, Marcos. Você esvaziou nossa poupança para manter a Lisa confortável, enquanto eu cortava cupons e comprava marcas genéricas no mercado porque achei que precisávamos economizar. Ela é família, murmurou ele. Precisava de ajuda. Eu também preciso. E a Emma, mais ainda. Mas, pelo visto, nós duas estamos abaixo da Lisa na sua lista de prioridades. Um carro passou devagar pela rua, e nós dois ficamos em silêncio até ele desaparecer na curva. Quando Marcos falou novamente, sua voz soava oca. Lisa disse que você reagiria assim. Ela disse, você transforma um erro em um caso federal e usa isso como desculpa para destruir tudo. Algo gelado se instalou no meu peito. Há quanto tempo vocês dois vêm falando de mim pelas minhas costas? Ele não respondeu o que já era resposta suficiente. Saia da propriedade da minha mãe, disse calmamente. Meu advogado entrará em contato. Não volte aqui. Não me ligue. Qualquer comunicação, daqui para frente, será feita pelos nossos advogados. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou ele. Você é quem fez isso, Marcos. Você fez escolhas, e agora está lidando com as consequências. Eu só me recuso a fingir que nada aconteceu. Voltei para dentro e fechei a porta. Pela janela, vi Marcos parado na varanda por mais 1 minuto antes de finalmente voltar para o carro. Ficou lá, com a cabeça encostada no volante, por um longo tempo, até enfim ir embora. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, Emma subiu na minha cama. Tive um pesadelo, sussurrou. Eu a abracei com força. Quer me contar? Perguntei. A gente estava na escola e eu não conseguia te encontrar. Procurei e procurei, mas todo mundo ia embora de carro. Até você. Meu coração se partiu.
Emma, meu amor, olha pra mim. Ela ergueu o rostinho. Eu nunca vou embora sem você. O que o papai fez foi errado, e eu te prometo que isso nunca mais vai acontecer. Você é a pessoa mais importante do meu mundo, e eu sempre vou estar com você. Acredita em mim? Ela sentiu, encostando a cabeça no meu peito. Acredito, mamãe. Adormeceu em poucos minutos, mas eu fiquei acordada por horas, encarando o teto e pensando no peso das promessas que fazemos aos nossos filhos e nas pessoas que as quebram. Entramos com o pedido de divórcio com base em abuso emocional e negligência. Documentamos a fraude no cartão de crédito cometida por Lisa. Solicitamos os registros telefônicos de Marcos, que revelaram centenas de mensagens trocadas entre os dois, muitas zombando de mim. Aparentemente, eu era controladora, chata e sem graça. Eles vinham trocando piadas internas sobre minha forma de educar Emma há meses. A sequência de mensagens do dia do incidente na escola foi particularmente incriminadora. Lisa sugerindo que brincassem um pouco com Emma, Marcos inicialmente recusando, e depois cedendo quando ela o chamou de capacho. Catherine também contratou um detetive particular. Em uma semana, tínhamos fotos de Marcos e Lisa em restaurantes, bares e até no cinema. Nada abertamente romântico, mas a aparência era terrível. Um homem passando mais tempo com a cunhada do que com a própria esposa, enquanto a cunhada morava de graça na casa do casal. O advogado de Marcos tentou me pintar como agressora, alegando que eu havia sequestrado Emma. Catherine destruiu esse argumento apresentando o depoimento da professora sobre o incidente, além dos registros escolares mostrando que eu era o contato de emergência principal e tinha todo o direito de levar minha filha para a casa da minha mãe por alguns dias. O tribunal me concedeu uma ordem de restrição temporária contra Lisa, proibindo-a de chegar a menos de 150 metros de Emma ou de mim. Ela teve que deixar a casa imediatamente. Marcos recebeu permissão para visitas supervisionadas com Emma uma vez por semana, até a audiência de custódia. Eventualmente, precisei voltar a casa para pegar mais das nossas coisas. Catherine me aconselhou a ir quando Marcos estivesse no trabalho e a levar alguém comigo como testemunha. Raquel se ofereceu na hora, tirando a tarde de folga do escritório. Entrar na minha própria casa foi uma sensação surreal. Tudo estava igual, os mesmos móveis, as mesmas fotos de família nas paredes, os desenhos de Emma presos na geladeira com ímãs, mas o lugar parecia contaminado, como um cenário da minha vida em vez da vida real. Por onde quer começar? Perguntou Raquel suavemente. Pelo quarto da Emma. Quero pegar tudo o que ela possa precisar ou querer nos próximos meses. Trabalhamos com eficiência, enchendo caixas com brinquedos, livros, roupas e os cobertores preferidos dela. No armário, encontrei a placa de cerâmica com a marca da mãozinha que ela fizera pro Marcos no último dia dos pais. Melhor papai do mundo, dizia, na caligrafia cuidadosa de uma menina de 7 anos. Quase deixei lá, mas decidi que Emma talvez quisesse guardar aquilo um dia, mesmo que o sentimento agora parecesse vazio. Enrolei a peça em jornal e guardei numa caixa. Conforme passávamos pelos cômodos, percebi que as coisas de Lisa já tinham sumido, mas os estragos ficaram. Manchas de vinho tinto no carpete do quarto de hóspedes. Marcas de cigarro no parapeito da janela, apesar da minha regra de não fumar em casa. Uma rachadura no espelho do banheiro que eu não lembrava de ter visto antes. Essa mulher é um desastre, murmurou Raquel, observando a bagunça. Vai cobrar pelos danos? Catherine já está incluindo tudo no processo financeiro. Que o Marcos se vire. Ele a permitiu, ele que pague. Comecei a reunir minhas próprias coisas, mais roupas, minhas joias, a porcelana da minha avó que eu guardava trancada no armário da sala de jantar. Fotos de antes de Marcos, da minha infância, do meu pai que morreu quando eu tinha 19 anos. Eram minhas, fragmentos de uma vida que não tinha nada a ver com a que eu agora desmontava. No quarto, encontrei uma das camisetas antigas de Marcos que eu costumava usar para dormir. Segurei-a por um instante, lembrando das manhãs preguiçosas de domingo antes de Emma nascer, quando ficávamos na cama até o meio-dia, apenas conversando e rindo. Aquele homem realmente existiu? Ou eu estava tão apaixonada que ignorei todos os sinais de quem ele realmente era? Não faça isso, disse Raquel, vendo minha expressão. Não romantize o passado. Você está lembrando das partes boas, mas elas não apagam o que ele fez. Não justificam nada. Dobrei a camiseta e a guardei de volta na gaveta.
Ela tinha razão. Boas lembranças não me obrigavam a aceitar um comportamento ruim. Ao sair, parei na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tudo tinha desmoronado. Lembrei do meu bolso ainda sobre o balcão naquele dia. Agora, a casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido do refrigerador. Nenhuma risada de Lisa ao telefone. Nenhuma desculpa de Marcos. Apenas o vazio. Você está bem? Perguntou Raquel, tocando de leve meu cotovelo. Vou levar a cafeteira, respondi de repente. Fui eu quem escolheu. Sou eu quem usa todo dia de manhã. Ele nem gosta, prefere aquele café solúvel horrível. Ela riu. Leve. Leve o que quiser. Desliguei a máquina de expresso cara que comprei de presente de aniversário 2 anos antes e coloquei junto com nossas caixas. Pequenas vitórias. A avaliação de custódia foi marcada para dali a 3 semanas. Uma psicóloga indicada pelo tribunal entrevistaria a mim e a Marcos, observaria nossas interações com Emma e depois faria uma recomendação ao juiz. Catherine me preparou minuciosamente, revisando possíveis perguntas e me orientando sobre como manter a calma e responder de forma objetiva, sem emoção. Eles vão tentar te pintar como vingativa, avisou. Como uma esposa que quer punir o marido afastando da filha. Você precisa deixar claro que suas decisões são sobre o bem-estar de Emma, não sobre revanche. A avaliação aconteceu em um escritório neutro no centro. A doutora Patrícia Shen era uma mulher na casa dos 40, de rosto gentil e olhar atento. Ela me entrevistou primeiro, perguntando sobre a rotina de Emma, seu estado emocional, minha filosofia como mãe e um incidente na escola. Como você caracterizaria seu casamento antes desse evento? Perguntou ela, com a caneta pronta sobre o bloco de anotações. Escolhi as palavras com cuidado. Tenso. Minha irmã se mudou há 6 meses e isso gerou conflitos crescentes sobre limites e decisões de criação. Marcos e eu discordávamos sobre o quanto deveríamos tolerar o comportamento de Lisa. Eu sentia que ele priorizava mantê-la feliz em vez de preservar a estabilidade da casa. Pode me dar um exemplo? Perguntou. Lisa frequentemente criticava minha forma de educar Emma, e de maneiras que minavam minha autoridade. Dizia coisas como que Emma não precisava arrumar o quarto porque criança tem que brincar, ou dava doces antes do jantar, mesmo depois de eu ter dito não. Quando pedi a Marcos que me apoiasse em impor limites, ele disse que eu estava sendo controladora, que Lisa só queria ajudar. A doutora Shen assentiu, fazendo anotações. E como Emma reagiu à presença da tia em casa? No começo, ela gostava. Lisa pode ser divertida e envolvente quando quer. Mas, com o tempo, Emma começou a ficar confusa com as regras. Vinha me perguntar por que a tia dizia uma coisa e eu outra. Começou a testar mais os limites, o que é normal para a idade, mas a presença de um adulto que me contradizia tornava impossível manter a consistência. A entrevista durou cerca de 90 minutos. A doutora Shen perguntou sobre minha infância, meu relacionamento com meus pais, minha carreira e minha rede de apoio. Respondi com honestidade, tentando não parecer nem perfeita nem defensiva, apenas uma mãe tentando fazer o melhor em uma situação difícil. Uma semana depois, foi a vez de Emma. A doutora Shen a entrevistou em particular, usando técnicas de terapia lúdica para ajudá-la a se abrir. Esperei na sala de espera, com o estômago revirado, imaginando o que Emma estaria dizendo. Será que contaria a verdade sobre o que aconteceu na escola? Ou tentaria proteger Marcos, por ainda amá-lo? Quando ela saiu, parecia cansada, mas tranquila. Subiu no meu colo em silêncio. Como foi, meu amor? Perguntei baixinho. Ela tinha muitos brinquedos. Brincamos de bonecas. E ela perguntou sobre o papai, a tia Lisa e você. O que você disse a ela? A verdade. Que o papai foi embora e isso me deixou triste. Que você veio me buscar e me fez sentir melhor. Que eu gosto de morar com você e a vovó agora, porque ninguém me faz sentir mal. As lágrimas arderam nos olhos de Maia. Você foi maravilhosa, meu amor. Tão corajosa. A avaliação de Marcos aconteceu 2 dias depois da de Emma. Eu não estive presente, mas Catherine recebeu as anotações preliminares da doutora Shen através do processo de descoberta.
Segundo o relatório, Marcos passou a maior parte da entrevista insistindo que o incidente na escola fora apenas um erro momentâneo, exagerado por todos. Alegou que Lisa o havia pressionado, que se sentirá dividido entre duas mulheres de quem gostava e que nunca quis machucar Emma. Quando perguntado sobre as questões financeiras, admitiu as transferências, mas as descreveu como ajuda à família. Parecia incapaz ou simplesmente não queria reconhecer que essa ajuda veio às custas da esposa e da filha. O ponto mais preocupante, segundo a doutora Shen, foi a interação entre Marcos e Emma durante a visita supervisionada. Ela observou que Emma parecia cautelosa, reservada, esperando pelas reações do pai em vez de agir de forma espontânea. Quando Marcos pediu desculpas pelo incidente na escola, Emma apenas assentiu, sem dizer nada. A sessão terminou com Marcos chorando e Emma acariciando a mão dele, tentando confortá-lo, uma inversão de papéis que a psicóloga considerou alarmante. A primeira visita supervisionada foi tensa. Emma se agarrou em mim quando chegou a hora de ir com Marcos para o local indicado. Eu preciso mesmo ir? Sussurrou. É só por algumas horas, meu amor, disse suavemente. O papai te ama e quer te ver. Haverá outras pessoas lá para garantir que tudo corra bem. Ela foi a contragosto. Quando a busquei 3 horas depois, parecia tranquila, mas abatida. O papai pediu desculpas, contou. Ele chorou muito. Meu coração doeu por ela. Por mais falho que Marcos fosse como marido, eu sabia que amava Emma. O problema era que seu amor vinha com condições. Ele a amava, mas não o suficiente para resistir à influência de Lisa. Ele a amava, mas não o suficiente para colocar os sentimentos dela acima do próprio conforto. E isso não era suficiente para mim. O processo de divórcio se arrastou por meses. Marcos lutou pela guarda compartilhada, eu lutei pela guarda física principal, com visitas supervisionadas até que ele concluísse um curso de coparentalidade e terapia. A juíza, uma mulher severa, de cerca de 60 anos, analisou todas as provas, mensagens de texto, testemunhos da escola, registros financeiros que mostravam que Marcos sabia dos gastos de Lisa e nada fez para impedi-los, além do depoimento particular de Emma em que ela descrevia como se sentiu naquele dia. Quando a decisão saiu, foi exatamente como Catherine havia previsto. Eu obtive a guarda física principal. Marcos teria visitas supervisionadas, podendo evoluir para visitas sem supervisão após concluir o programa parental e 6 meses de terapia. A casa ficou comigo, o dinheiro da entrada havia sido uma herança do meu pai e Marcos concordou em não contestar. Foi obrigado a pagar pensão e a me reembolsar por cada centavo que Lisa havia colocado no meu cartão. Lisa, por sua vez, desapareceu. A última notícia que tive foi que se mudou para o Arizona, morando com um namorado que conheceu online. Nunca pediu desculpas a Emma. Nunca reconheceu o que fez. Apenas sumiu como a presença tóxica que sempre foi. Marcos e eu só falamos o necessário por causa de Emma. Ele cumpriu os programas exigidos e agora vem em fins de semana alternados. Está mais presente do que antes, mais envolvido. A terapeuta de Emma diz que ela está processando tudo de forma saudável, entendendo que mesmo pessoas que nos amam podem errar, mas que isso não significa que devemos aceitar ser maltratados. Emma está florescendo. Agora no 3º ano, vai bem na escola, joga futebol, tem amigos. Não se encolhe mais quando vou buscá-la. Não olha mais para o estacionamento com medo de ser esquecida. Ela sabe que eu sempre estarei lá. Eu também reconstruí minha vida. Ganhei uma promoção no trabalho. Voltei a namorar, nada sério ainda, mas é bom lembrar que sou mais do que apenas a mãe da Emma. Sou uma pessoa com sonhos, interesses e valor. Minha mãe ainda mora perto, e Emma passa todas as quartas-feiras com ela, fazendo biscoitos e aprendendo a cuidar do jardim. Às vezes, penso naquele dia na escola, em como Emma parecia pequena, em como seu rosto desabou quando tentou explicar o que aconteceu, em como deve ter se sentido traída ao ver o pai indo embora. E lembro da escolha que fiz naquele momento: não gritar, não causar uma cena, não desmoronar, mas permanecer calma, levá-la para um lugar seguro e, passo a passo, desmontar a vida que construí com alguém que não era digno da nossa confiança. As pessoas me perguntam se me arrependo, se acho que exagerei. Afinal, Emma não foi ferida fisicamente. Marcos não bateu nela. Lisa foi apenas insensível, não cruel.
Talvez eu devesse ter dado outra chance, feito terapia de casal, tentado resolver. Mas essas pessoas não entendem. Aquele momento na escola não foi o problema, foi o sintoma. O ponto final de uma longa sequência de pequenas traições, de preocupações ignoradas, de minha irmã sendo colocada acima do bem-estar da minha filha. Foi Marcos escolhendo o caminho mais fácil, em vez de escolher a nós. Foi ele e Lisa olhando para uma criança assustada e chorando e decidindo que a diversão deles valia mais que a segurança dela. Você não volta disso. Não de verdade. Porque mesmo que Marcos tivesse pedido desculpas, mesmo que Lisa tivesse ido embora por conta própria, eu passaria o resto do casamento esperando pela próxima traição. Me perguntando se poderia confiar nele para colocar Emma em primeiro lugar. Me perguntando se eu realmente importava. Alguns acham que vingança é sobre raiva, sobre ferir alguém do mesmo modo que te feriram. Mas a verdadeira vingança, a que realmente importa, é sobre retomar o seu poder. É sobre recusar migalhas quando você merece um banquete. É sobre ensinar sua filha que ela nunca deve aceitar que alguém a faça se sentir pequena. Nem mesmo a família. Nem mesmo alguém que diga amá-la. Quando Emma me perguntou recentemente por que o papai não mora mais conosco, eu disse a verdade do jeito que ela poderia entender. Às vezes, as pessoas fazem escolhas que machucam quem elas amam. E, quando isso acontece, precisamos decidir o que é melhor para nós. O papai fez uma escolha que te machucou, e eu decidi que precisávamos morar separadas para que eu pudesse garantir que você sempre se sentisse segura e amada. Ela pensou por um momento e então assentiu. Tipo quando a Sofia ficava pegando meus brinquedos sem pedir, e eu decidi não brincar mais com ela no recreio. Exatamente assim eu disse. Colocar limites não é ser má, é cuidar de si mesma. Ela sorriu e voltou para a lição de casa. E eu fiquei ali, observando-a, tomada por um orgulho imenso da pessoinha que ela estava se tornando forte, confiante, sem medo de esperar o melhor dos outros. Era por isso que eu lutei. Não para punir Marcos, nem para me vingar de Lisa, mas para mostrar a Emma que, quando alguém te trata como se fosse descartável, você prova o contrário ao se recusar a desaparecer. Você se levanta. Você reage. E constrói uma vida tão cheia e bonita que a ausência deles deixa de ter importância. A casa agora é mais silenciosa, tranquila. Não há mais tensão no ar. Ninguém mais andando em pontas de pé. Nenhuma irmã bêbada dando conselhos de maternidade que ninguém pediu. Só eu e Emma, construindo algo novo, algo melhor. Às vezes, tarde da noite, depois que Emma adormece, eu fico parada na porta do quarto dela, observando sua respiração calma. E penso em como cheguei perto de aceitar aquele dia como algo normal. De acreditar nas desculpas de Marcos, de deixar Lisa continuar ali, de ensinar a minha filha que amor significa aguentar maus tratos. Naquele dia, na escola, eu não gritei. Não chorei. Fiquei calma porque sabia exatamente o que precisava fazer. Eu ia proteger minha filha com tudo que eu tivesse. Ia mostrar a ela o que significa se valorizar. Ia construir uma vida onde ninguém, nem o pai dela, nem a tia, nem ninguém pudesse fazê-la se sentir como se não tivesse importância. Isso não é vingança. É justiça. É amor,